a estratégia da equipe, principalmente no começo do primeiro tempo, que você falasse um pouco sobre essa estratégia que você teve que alterar, e sobre o Emerson, lateral esquerdo. Você, mais uma vez, colocou ele como titular e deixou o Jefferson no banco. O porquê dessa troca e essa continuidade do Emerson na equipe principal? Obrigado. Boa noite. Jogo difícil, né, contra uma equipe que briga pelo acesso, uma equipe que vem jogando junto há praticamente 2 anos. A gente sabia da dificuldade. As escolhas para início da partida foram muito pensando na questão física. Nós não podemos esquecer que há 60 horas atrás a gente estava fazendo uma viagem durante a madrugada toda. Nós saímos 2 horas da manhã de Belém e chegamos em São Paulo às 7h30. Então é difícil, né? Algumas situações extra-campo que hoje não tem esse acompanhamento mais próximo, não tem como a gente estar passando algumas informações para a gente tentar passar para o torcedor e para a imprensa aquilo que a gente imagina no dia a dia e que possa ser o melhor para nós. Não nos encontramos nos primeiros 15, 20 minutos, tivemos muita dificuldade. Eu acredito que principalmente pela movimentação nossa de lado de campo, fechando demais, respeitando demais o Mirassol, aproveitando muito pouco os gatilhos de pressão. E aí, por uma infelicidade, a gente acabou fazendo a troca, a infelicidade do Anderson de machucar, e voltamos à nossa formatação natural, colocamos 2 volantes, trouxemos o Luan por dentro e tivemos uma resposta muito positiva do Maranhão, entrando num jogo muito difícil. Então, acho que isso é fundamental. E a questão do Emerson é principalmente pela questão de vigor físico. O Jefferson vinha oscilando em algumas situações, vinha com uma sequência de jogos muito grande. O Emerson é um jogador que tem esse poder defensivo um pouco maior, precisa entender alguns posicionamentos nossos no momento de quebrar a linha, no momento de ser um pouquinho mais agressivo, mas são 2 jogadores que eu vejo praticamente como o mesmo nível, com o mesmo perfil, mas é um pouquinho a mais essa questão defensiva do Emerson, até porque era um jogo muito físico. Nós tivemos ali jogadores que, como eu falei, há 60 horas atrás jogaram o jogo completo e cabe aqui valorizar essa questão do nosso grupo. Ninguém se omitiu, nós tivemos que conversar com o departamento de fisiologia, com o departamento de preparação física para tomar as decisões, mas todos eles queriam estar no jogo, só que nesse momento a gente tem que pensar no que é melhor para a equipe. Então essa questão física, essa questão das trocas, essa questão de dar um pouquinho mais de oxigênio, né, de mais vigor físico, foi o principal norteador das nossas tomadas de decisão. Então, eu acredito que a resposta foi bem dada, principalmente depois que a gente se encontrou, parou de errar muito na saída de bola, entramos um pouquinho ansioso, e aí entra essa questão mental, né, de você ver de 2 derrotas, no momento que a gente estava invicto, perdendo um jogo que, no mínimo, lá contra o Paysandu, nós merecíamos o empate. Tudo isso vai pesando, né, a ansiedade do nosso torcedor, mas são jogos assim que nos dão uma casca muito boa. Nós nos recuperamos durante a partida, merecemos a vitória e poderíamos até ter definido a partida em 3, 4 situações de transição de contra-ataque e ter saído com um placar mais elástico. Alan, boa noite. Matheus Aburadi, Rádio Central Campinas. Falando um pouco ainda também sobre a formação inicial do Guarani, uma surpresa até em relação ao Heitor na lateral direita. Queria que você comentasse em relação a ele também, que teve essa oportunidade como titular. Em muitas partidas se cogitou uma formação 4-4-2, povoando um pouco mais o meio de campo. Eu queria te perguntar se um pouco desta ideia do Guarani jogar mais ou menos assim na partida de hoje contra o Mirassol foi pela falta de jogadores no ataque. A gente viu que muitos atletas acabaram sofrendo com lesões. O próprio Marlon, que já estava substituindo o Ayrton, então eu queria saber em relação a isso, se essa decisão de começar a povoar um pouco mais o meio de campo foi em relação à lesão dos jogadores e também que você falasse da escalação do lateral direito Heitor como titular na partida de hoje. Boa noite. A tua pergunta já respondeu, já facilitou a minha resposta. Nós tivemos perdas de jogadores importantes e no mesmo setor. Nós tínhamos que ter essa leitura de escolher iniciar com os jogadores e não ter substituição depois, ou povoar o meio de campo com mais jogadores nesse setor, sabendo que a equipe do Mirassol gosta de trabalhar naquela faixa de campo, é a equipe que mais troca passes no corredor central, então a gente sabia disso, então a gente procurou, dentro daquilo que tinha de disponível para nós, escolher, fazer as melhores escolhas, mas é difícil fazer pequenos ajustes, né? Quando você muda um pouquinho de sistema. Nós treinamos 12 minutos para esse jogo, foi o que deu para fazer.
Como eu falei, a gente chegou às 9 horas da manhã, 9h30 da manhã aqui em Campinas, descansamos no período da tarde, concentramos já no outro dia e jogamos hoje. Então, uma sequência de desgaste muito grande, principalmente mental, e a entrada do Heitor, pelo fato da gente povoar o meio de campo, seria uma válvula de escape, pela leitura que o Heitor tem, uma qualidade de construção um pouco maior que o Pacheco, né? Então, a escolha dele, principalmente também por essa questão física. Jogadores que sentiram demais lá o pós-jogo contra o Paysandu, a gente conversou, explicou e fez essas tomadas de decisões. Pela questão física e também pela mudança um pouquinho que a gente teria que fazer de uma maneira quase que obrigatória para esse jogo. Professor, boa noite. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel do Caio Dantas, né? Ele ainda é o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, mas está sendo muito bem marcado. Ele próprio disse isso ao final do jogo. É importante, taticamente, ter o Caio Dantas, mesmo com as dificuldades que ele está tendo, com a marcação muito forte, exatamente por ser um jogador da qualidade que ele tem? Boa noite. O Caio Dantas é fundamental para a gente, não só no jogo, mas no dia a dia. É um cara que se dedica, é um cara que se entrega. Muitas vezes ele acaba sendo sobrecarregado justamente por essa situação de ser o artilheiro da competição e a atenção maior é dele, é em cima dele. E ele é muito inteligente, ele acaba abrindo espaço para os jogadores que vêm de trás, joga muito sem a bola em alguns momentos quando é preciso. E hoje foi um cara que, eu acho que ele mostrou muito qual é o perfil do nosso time. Jogou o jogo todo lá contra o Paysandu, vinha de um desgaste muito grande e mesmo assim, em momento nenhum, queria sair. A gente sabia que o rendimento físico ia cair pelo desgaste que a gente teve, o Lohan entrou muito bem e eu acho que essa competitividade positiva vai colocando cada vez mais o Caio num patamar melhor e, consequentemente, o Lohan nesse patamar melhor. Então, são situações que a gente tem que usar o Caio, sabe da qualidade que ele tem, sabe da confiança que ele dá para os companheiros dentro de campo e vai continuar sendo um jogador fundamental dentro da nossa necessidade, dentro da partida, e a gente podendo, né, alterar as características. Eu acho que o Lohan foi muito importante porque seria um jogo de bola longa no final, de bola parada defensiva e ofensiva, e ele cumpriu muito bem essa função. Professor, antes do jogo a gente conversou, inclusive você falou da importância desse resultado jogando em casa depois desses 2 revés seguidos, jogando longe de Campinas. Aproveitando que você está falando sobre logística, gostaria que você falasse também a respeito dessa força que o Guarani tem jogando aqui. Se a gente for ver nos últimos 5 jogos do Brinco, 4 vitórias. Queria que você explicasse, assim, principalmente para o torcedor, o que vocês sentem de diferente jogando aqui. Boa noite. É a nossa casa. Nós trabalhamos aqui todo dia. Nós recebemos o nosso torcedor, mesmo no momento ruim, o torcedor vindo para nos incentivar, nos cobrar, nos apoiar. Nós temos que dar essa resposta dentro de casa. Dentro da nossa casa, independente do adversário, nós temos que procurar sempre a vitória. Claro que fora de casa também é importante você vencer, mas os jogos dentro de casa, a gente conseguindo os resultados positivos, vão nos levar fora dessa situação que a gente se encontra. Então, isso é uma coisa que a gente mentalizou e que a gente vem criando cada vez mais casca nos momentos de cobrança. Nós estamos continuando jogando, mantendo a nossa postura e principalmente procurando melhorar a nossa postura e não se omitindo. No começo do jogo, nós pecamos em alguns momentos pelo excesso de aproximação da bola, de tomada de decisão um pouquinho mais difícil, né, querendo mostrar que nós estávamos buscando a vitória. Então, o fator casa ele vai ser fundamental e o apoio do torcedor no final ali, quando começou a pesar a perna, quando começou a puxar um pouquinho mais de cãibra e nós tínhamos feito as 5 substituições, foi fundamental. Os próprios jogadores comentaram isso. E a reação do torcedor, eu sempre vou falar isso, ela vai de encontro com aquilo que a gente faz dentro de campo. Nós fomos cobrados no começo do jogo porque realmente não tivemos um bom início de partida. E temos que ter essa consciência. Procuramos melhorar, nos equilibramos na partida, voltamos a jogar da maneira que a gente gosta de jogar, que é com a posse, que é pressionando o adversário, e o resultado foi positivo justamente pelo merecimento nosso, eu acredito nisso. Então o grupo vai ser muito importante assimilar essas questões, muito importante estar à disposição. Vão ser jogos muito difíceis nessa reta final, que os objetivos eles vão ficando cada vez mais claros para todas as equipes, ou é brigando pelo acesso, ou é brigando por uma situação de sair de uma zona de rebaixamento. Então, essa leitura do nosso grupo, da importância do nosso grupo, ela vai ser fundamental
para a gente conseguir as nossas vitórias, e a gente estava magoado pelo fato de perder 2 partidas fora de casa, que não estava nem próximo do nosso planejamento. Um placar elástico contra o América, que em 4 situações eles fizeram 3 gols, o sistema defensivo nosso acabou criando um pouquinho de estabilidade. Contra o Paysandu saímos na frente, tomamos 2 gols em praticamente 7 minutos, então tudo isso mexe com o jogador. Talvez o início de jogo hoje tenha sido resquício daquilo que a gente fez nos outros 2 últimos jogos. Mas dentro da nossa casa a gente tem que se impor e cada vez mais trazer o torcedor para o nosso lado, cativar o torcedor, que ele vai fazer a diferença nessa reta final. Alan, boa noite. Sou Victor Freitas, do Bugricast. Ainda pegando carona nesse assunto, até o final do campeonato são 7 jogos fora, né? E só 5 em casa. Mesmo que ganhe todos em casa, vai fazer uma pontuação que historicamente não pode ser que não livre o Guarani da queda. Então vai ter que melhorar o desempenho fora de casa. A gente viu nesses 2 últimos jogos uma atuação um pouco discrepante em relação ao que a gente está acostumado a ver aqui no Brinco. O que você planeja fazer de diferente para tentar aproximar um pouco desse desempenho que a gente vê em casa, fora, e já também pensando no Operário? Boa noite. Eu acho que esses 2 jogos foram muito fora da curva em relação ao que a gente vinha fazendo e o que a gente pode fazer. Contra o América, mais uma vez, infelizmente, nós tomamos um gol de origem, de escanteio a nosso favor. Não se pode tomar contra-ataque fora de casa, isso é uma coisa básica do futebol. E nós acabamos tomando contra-ataque, perdendo gol, se desestabilizando um pouquinho. Contra o Paysandu, tivemos um início de segundo tempo muito ruim e pagamos pelo preço. Mas eu vejo que, no geral, a gente não jogou tão mal para sofrer esses reveses que nós sofremos fora de casa. E fica para nós a lição do que a gente fez contra a Chapecoense. Eu acho que você ter uma efetividade defensiva, pressionando o adversário no campo dele, facilita o nosso trabalho. Nós temos jogadores de muita qualidade no meio do campo para frente. Então, toda vez que a gente baixa um pouquinho, e lá contra o Paysandu, infelizmente, não era uma situação que dava para a gente pressionar. Quando a gente iniciou o jogo, a sensação térmica era de 38 graus. Você pressionar durante 45 minutos é impossível praticamente. Então, a gente aproveitou muito pouco o fator de sair na frente. Ao natural, o torcedor do Paysandu ia acabar cobrando e nós tomamos 2 gols muito rápido. Então, tudo isso serve de aprendizado. O nosso desempenho tem que continuar sendo bom fora de casa, tem que continuar sendo competitivo. Como você falou, não é só dentro de casa que nós temos que procurar nos impor, mas fora de casa também, mas com inteligência. Porque todo time que joga dentro de casa é natural que tome a iniciativa da partida, no começo, principalmente. Então, a gente saber controlar, seja no começo do primeiro tempo, no começo do segundo tempo, controlar o ímpeto do adversário, para depois as coisas baixarem um pouco a poeira e a gente conseguir criar situações e ser eficiente. Eu acho que contra o América, quando estava 2-1, 2-0, nós tivemos a possibilidade de diminuir o placar, e aí mudaria totalmente a atmosfera. Contra o Paysandu, nós tivemos a possibilidade de fazer 2-0 no final do primeiro tempo. Então, essa eficiência fora de casa, ela tem que ser fundamental para as nossas pretensões. Alan, tudo bom? Vinícius Abaca, TV Bandeirantes. Você bateu muito na tecla dessa logística do Guarani, né? De Belém até aqui, viagem durante a madrugada. Só que agora o Guarani tem uma semana aí de descanso e preparação, né? Um pouquinho menos. Eu queria que você comentasse sobre a importância desse tempo que o Guarani vai ter até o próximo jogo contra o Operário e também já projetasse essa partida lá em Ponta Grossa. Boa noite. E quando eu falo da logística, foi a melhor possível que a gente poderia fazer. Não tinha outra opção, né? Não é uma crítica ao que a gente teve que fazer, mas sim uma realidade. Então, a gente recuperar principalmente esses atletas, e não é só questão física, eu acho que essa vitória nos dá uma recuperação mental para a sequência da competição. Como eu falei, jogamos contra uma equipe que está brigando pelo acesso, que está 2 anos jogando junto, que tem um futebol muito envolvente, né? Um futebol muito característico, né, do seu treinador. Então, a gente conseguiu superar essas adversidades, conseguiu nos recuperar a questão de uma quebra de 2 resultados ruins, que isso feriu muito a gente ficou muito chateado, muito triste por pelo menos ter pontuado fora de casa, e a gente não conseguiu fazer isso. E essa sequência de recuperação, de trabalho, da gente poder ajustar algumas coisas que podem ser melhor ainda do que a gente fez e vem fazendo nos últimos jogos, eu acho que vai ser fundamental. Mas eu acho que vai pesar principalmente essa questão de recuperar. A gente recuperar fisicamente os atletas, manter o foco e saber que lá contra o Operário vai ser um jogo dificílimo, como vem sendo todas as partidas da Série B. E
a nossa visão, pelo menos a minha, é comemorar hoje e amanhã já começar a pensar no próximo jogo. Não tem respiro. Boa noite, Alan. Beto Toledo, da Rádio Planeta Guarani. Alan, fazendo um apanhado de tudo, né, sobre essa mudança, principalmente de esquema do Guarani hoje, né? O Guarani começa num esquema muito parecido com o do Mirassol, inclusive, né? O Mirassol tinha só um volante ao invés de um meia, mas muito parecido o jeito de jogar. E a gente percebeu em alguns momentos o Matheus Bueno jogando entre linhas, né? Fazendo entre linhas ali, e os dois volantes na frente. Não sei se você teve a mesma leitura, mas pareceu o Pierre um pouco sem função em alguns momentos nesse modelo. Só que daí vem a lesão do Anderson Leite e vem a alteração. E é engraçado que exatamente nesse momento é que o Guarani reage, começa a tomar conta da partida novamente. Porque primeiro, se você atribui realmente a mudança, que o Guarani conseguiu tomar as rédeas, ou uma diminuição apenas do ímpeto do Mirassol, e se essa ideia era de preencher o meio-campo para bater de frente com o time de Mirassol, o que exatamente deu errado que o Mirassol conseguiu ter tanta volúpia ofensiva no início da partida? Boa noite. Eu concordo com você. Eu acho que a dificuldade que a gente teve maior foi justamente pelo Pierre e pelo Anderson Leite começar a se enfiar muito entre linhas. E a gente ficou sem a saída de bola. Ao invés de a gente ter 3 jogadores para construir a nossa saída de bola, nós tínhamos apenas um, que era o Bueno. E não era isso que a gente esperava. A gente esperava uma aproximação maior, os nossos homens de lado dar um pouquinho mais de amplitude para abrir o campo, e nós fizemos justamente ao contrário. Os homens de fora começaram a fechar demais o espaço, e os homens de dentro, o Leite e o Pierre, começaram a se enfiar demais buscando a bola longa, que não é uma característica da nossa equipe. Tanto é que nos primeiros momentos a gente começou com essa bola longa, rifar a bola, a bola batendo e voltando, e acabou dificultando a nossa maneira de jogar, acabou nos dando um pouquinho de insegurança, um pouquinho de ansiedade, mas depois a gente acabou acalmando. E eu vejo que essas mudanças e sistemas, elas têm que acontecer durante a competição, mas principalmente a gente fazer, e aí que eu falo que é difícil você trabalhar situações por necessidade física, por necessidade de lesão, e ter que mudar algumas situações com pouco tempo de trabalho. Mas a gente tem que arriscar em alguns momentos. Tem que arriscar, não tem jeito, a gente tem que assumir a responsabilidade. Então, hoje foi um jogo justamente para isso, e eu não vejo que o Mirassol diminuiu a intensidade, mas acho que nós começamos a encaixar um pouquinho mais e ocupar os espaços que nós deveríamos ocupar em campo. A variação da nossa maneira de jogar com 2 volantes, ela se transforma em um toda vez que um volante sai para pressionar o adversário. Então, essa leitura eu acho que faltou um pouquinho no começo do jogo, e principalmente essa aproximação maior, que ao invés da gente ter superioridade, a gente começou a ter inferioridade. Só ficou o Bueno. E ele já fez essa função várias vezes, né? Como primeiro, como trabalhando ali para iniciar a jogada com uma qualidade maior. Só que a gente não estava nem conseguindo iniciar a jogada pela falta de aproximação e não estava também ocupando espaço na hora que a gente perdia a bola. Então, esses ajustes a gente vai continuar fazendo. Eu acho que o encaixe depois mostrou que a nossa equipe, bem posicionada, ela enfrenta qualquer adversário de igual para igual. E, como eu falei para os atletas, fundamental a postura deles, de superar cansaço, de superar pouco tempo de trabalho, pouco tempo de recuperação, e buscar essa vitória que era fundamental para nós dentro da nossa casa. Beleza? Boa noite, gente.